O significado do filme Autor Orfeus para leitura 5 minutos publicado 19.06. 2020 atualizado 03.07. 2020 dizem que alguns escritores têm o dom da previsão. Aqui está James Dashner, autor do romance best-seller And the Maze Runner, que há mais de uma década previu os eventos que estamos testemunhando hoje. Quem poderia imaginar que chegaria um momento em que o todo-poderoso vírus causaria uma pandemia e semearia o medo, o caos e a destruição do ritmo habitual da vida em todo o mundo? Essa trilogia tornou famoso o diretor americano Wes Ball, antes conhecido principalmente por seus curtas-metragens. Apesar das críticas mistas de críticos e espectadores, Ball conseguiu criar uma saga, aumentando a tensão e mantendo a atenção do início ao fim. O significado do filme And the Maze Runner 2014. Em 2014, seguindo a moda passageira das distopias adolescentes, surgiu uma adaptação cinematográfica em que uma equipe de adolescentes, unidos pela sede de sobrevivência, confronta o poderoso sistema de um planeta que sobreviveu ao apocalipse. Em resumo, o objetivo do filme And the Maze Runner é o sacrifício humano. Assim, o personagem principal decide se render para salvar outras pessoas. The Maze Runner, local do filme semelhante ao nosso mundo sombrio, cheio de mal-entendidos, hostilidade e maldade. E Glade, um espaço fechado por muitos metros de paredes de concreto cinza e sujo e cercado por todos os lados pelo labirinto. Algumas dezenas de adolescentes, que não se lembram de nada além de seus nomes, tentam sair do labirinto, mas sempre fracassam. Essa trama monstruosa muda de desenho com frequência e, se você não voltar para dentro da praça antes do pôr do sol, pode cair nas garras dos biomecanoides, monstros sedentos de sangue que cacam à noite. Todos os dias, o elevador leva um adolescente até o Glade. Um dia, Thomas, o protagonista da trilogia, se encontra lá. Muitas vezes, meio adormecido, ele ouve uma voz, P-O-R-U-C-I bom. Assim, o espectador aprende sobre um sistema poderoso, contra o qual um punhado de homens corajosos terá que lutar. No romance, a instituição criada para combater a epidemia e o departamento, que realiza experimentos na Killzone. No roteiro do filme, a organização sinistra recebe um nome curto, WCKD. E essa organização que está ocupada com a busca de uma vacina para o vírus e com a manipulação de adolescentes. Depois de um surto mortal no Sol, uma doença chegou ao planeta Terra. Super contagiosa, ela se tornou uma pandemia e infecta as pessoas, transformando-as em zumbis imprevisíveis. Os cientistas descobriram, o antídoto está apenas no sangue dos adolescentes. Com a ajuda dos imunes, adolescentes imunes ao vírus, e possível encontrar uma vacina. Maze Runner, prova de fogo. Somente sangue jovem e fresco pode resistir ao vírus, o mal universal que está se espalhando pela Terra. Liberado do labirinto, um grupo de adolescentes esperava encontrar a liberdade, mas na verdade se vê cativo da WCKD. Uma vacina foi criada, ela precisa ser testada, o que significam para os cientistas algumas dezenas de vidas jovens para o bem da humanidade. E escapam novamente. Desta vez, um deserto escaldante sem vida, com cidades quase destruídas e monstros infectados mutilados. Uma salvação, a organização secreta Right Hand, que luta contra o sistema, mas eles também foram vítimas do confronto. Escapar dos zumbis e ir para as profundezas do deserto? Render-se à misericórdia da P-O-R-U-C. Aí se sacrificar. Thomas e seus amigos escolhem seu caminho, a luta. The Maze Runner, a cura para a morte. Vamos começar resumindo as duas primeiras partes da trilogia. No primeiro filme, os adolescentes ainda não sabem sobre a pandemia, o vírus ou a vacina, porque estão presos no labirinto e não têm informações. No segundo filme, o véu cai de seus olhos. Os meninos sabem sobre a manipulação da WCKD, sobre o grande desastre que se abateu sobre a Terra, sobre a cura que não pode ser obtida artificialmente. Os imunes resistentes a vírus que precisam ser isolados para criar uma nova sociedade são a solução para o problema que a WCKD representa. E a Anchave, o elo perdido na cadeia, e Thomas. Bem, e os outros, os mesmos amigos amordidos por zumbis esperando por ajuda? Nos os sacrificamos ou continuamos lutando? Ele repetidamente atraído pela cooperação de Teresa, confiante de que somente esse cara pode ajudar a criar uma cura completa.
e o protagonista toma uma decisão: render-se a P.O.R.U.C.U. Essa é uma esperança tímida de que o adolescente permaneça vivo e salve as pessoas que lhe são caras. Afinal, é improvável que se consiga uma cura, aqueles que sabem como o Obitla não estão mais vivos. Sem epílogo, mas com esperança, o diretor Wes Ball decidiu dar um final diferente para a trilogia de filmes, ao contrário do romance. No livro, o amigo de Thomas, Nelt, deixa um bilhete pedindo que ele o mate para não prejudicar os outros, transformando-se finalmente em um zumbi. No filme, Nelt se esforça para permanecer humano até o fim, como se legasse a seus amigos que não perdessem a esperança de melhores perspectivas. O diretor se mantém fiel aos clássicos do gênero, o que dá um toque leve ao final do filme. Há mais uma diferença em relação ao romance: o filme não tem epílogo. O diretor convida o espectador a adivinhar por si mesmo como a história termina. E, ao mesmo tempo, a pensar sobre categorias humanas como amizade e lealdade, a fragilidade de nosso mundo, a eterna luta entre o bem e o mal. Escreva nos comentários suas suposições e teorias sobre o que, qual e o significado do filme And the Maze Runner. Estaremos aguardando ansiosamente. Admin